Nesta aula, nós vamos falar sobre customizações no Navisworks. Nós vamos começar esta aula, desta vez com o Visual Studio aberto. Eu estou utilizando o Visual Studio Community 2015 e hoje o nosso foco principal vai ser no desenvolvimento de customizações para o Navisworks. Antes de começar a trabalhar com o Visual Studio, eu vou na web e eu estou aqui na página da Autodesk, onde estão disponíveis onde está disponível material para desenvolvimento de plugins e customizações para o Navisworks. Então nós temos aqui os SDKs das últimas versões do Navisworks e também mais alguns exemplos de como interagir com a API. Nesta página também é importante observar que nós temos aqui mais um link que vai nos levar para esta página, que é uma página onde é possível fazer perguntas e também é possível responder as perguntas de outros desenvolvedores. Então nós temos aqui alguns links. Onde é possível postar perguntas, e então não só o pessoal do Autodesk, mas também pessoas como nós que estão desenvolvendo também podem responder perguntas aqui. É uma ferramenta de colaboração esse site. Logo abaixo do vídeo nós temos dois links. Nestes links, com este link você vai conseguir baixar estes dois arquivos: Collect Properties completo.zip, Collect Properties início.zip. Eles são estes dois arquivos são o projeto do Visual Studio que eu estou utilizando, que eu vou utilizar nesse vídeo. E o arquivo com o nome início aqui, ele possui um esqueleto que é um form, algumas funções, porém sem preenchimento, sem função. E é ele que nós vamos utilizar durante o treinamento. O completo é esse tutorial já concluído. Então lá tem todas as funções, tudo completo. Então qualquer dúvida você pode recorrer ao código que está nessa pasta com o nome completo. Então, como eu disse, eu vou utilizar a princípio este início. Eu vou abrir esta solution. Então eu vou vir aqui no Visual Studio, File, Open Project Solution. Então vou vir aqui no início e vou abrir. Bom, neste tutorial nós vamos ter aqui a princípio um form onde eu vou ter três funções. O primeiro botão abre o Navisworks sem interface gráfica e carrega um arquivo que está no meu disco rígido aqui. E então eu vou ter aqui à direita um tab control com duas tab pages. No control da primeira tab page, eu vou, utilizando o botão coletar atributos 1, eu vou coletar todos os atributos de todos os itens que existirem nesse meu modelo que vai estar aberto, e eu vou exibi-los aqui
nesta tela, que é aqui uma text box. Na segunda tab page, que é a View, eu vou exibir aqui a Scene View do Navisworks. Eu vou utilizar um objeto da API chamado ViewControl. Neste tutorial eu vou estar utilizando uma parte da API do Navisworks que se chama Automation. É a parte mais simples da API do Navisworks. Basicamente ela vai ter dois recursos interessantes, que é eu poder desenvolver uma aplicação como a que eu estou fazendo agora e utilizar a Scene View do Navisworks embutida neste control. Então eu consigo abrir o Navisworks sem a interface gráfica e usar a Scene View dele dentro da minha aplicação. A segunda utilidade que eu vejo de melhor nesta parte da API do Navisworks é a possibilidade de eu automatizar rotinas. Por exemplo, eu consigo criar uma rotina utilizando a Automation para, por exemplo, abrir o Navisworks sem interface gráfica, converter uma série de arquivos que eu preciso fazer todo dia, por exemplo, uma atividade maçante, e então eu consigo desenvolver uma aplicação que faça isso para mim. Abra todos esses arquivos e salvo um NWD daqueles arquivos e fique disponível ali para mim. Ou, por exemplo, que eu consiga abrir vários arquivos, coletar alguns atributos dentro dele e fechar o Navisworks e então salvar ali algum tipo de relatório com base nos atributos que eu coletei desses arquivos. Tudo isso eu consigo fazer com Automation sem interface gráfica do Navisworks. O segundo botão, coletar atributos 2, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou estar com a minha Scene View aqui na tela, então eu vou selecionar o item e vou clicar aqui no botão coletar atributos 2. Quando eu clicar nesse botão, eu vou acessar através da API o item que está selecionado na cena e vou printar aqui na tab page atributos as propriedades daquele elemento que está selecionado. Então sim, são três funções muito simples que vão dar noção do que é possível fazer com a API do Navisworks. Existem várias formas de interagir com a API do Navisworks. Eu vou mostrar uma que é a Automation, mas também é possível desenvolver plugins que iniciam junto com o Navisworks sempre que ele é aberto. Eu vou até mostrar o exemplo de um plugin, mas neste tutorial nós vamos usar a Automation, que é a parte mais simples e também a mais rápida da API do Navisworks. Eu tenho aqui mais um Visual Studio aberto e eu vou então abrir aqui a solution completa. Bom, esta solution é basicamente a solution que nós vamos desenvolver neste tutorial, porém completa. Eu vou dar um rebuild nesse projeto e vou iniciar e eu vou mostrar o que nós vamos fazer antes de nós começarmos o tutorial. Então tem aqui o mesmo form que eu vi antes. Eu vou dar um start. Então com esse start eu abri aqui o form que eu desenvolvi e não o Navisworks. Então eu tenho aqui na View, na tab Control da tab Page View, eu não tenho nada aqui no momento, nem aqui. Então agora eu vou utilizar aqui o botão Iniciar Navisworks. O Navisworks vai ser iniciado sem interface gráfica e eu vou apendar um modelo que está no meu disco rígido e ele vai aparecer aqui na tab Page View. Bom, o Navisworks foi iniciado e a Scene View do Navisworks está aqui
na minha aplicação que eu desenvolvi e não no Navisworks. Bom, uma parte ruim disso é que para eu navegar na cena, eu teria que construir aqui as ferramentas de navegação. Existem diversos exemplos na web de como fazer isso. Pesquisando rapidamente, tem como encontrar isso. Para o nosso tutorial, eu não construí nenhuma ferramenta de navegação. Bom, eu vou selecionar aqui um item da minha cena. Vou selecionar esse item aqui e vou clicar aqui, coletar atributos 2. Feito isso, é exibido aqui nesta text box todas as propriedades existentes naquele elemento. Não só daquele elemento, mas também dos pais daquele elemento, né? Ou seja, o arquivo de onde aquele elemento veio. Então eu tenho aqui material, Revit Material, tenho aqui as propriedades do elemento em si, aqui o descritivo dele, tem aqui as outras propriedades, por exemplo, o diâmetro das portas, o ângulo da curva, enfim, todas as propriedades daquele elemento. Informações aqui do level, onde aquele elemento está, da fase, temos aqui o Revit Type, onde nós vamos ter aqui diversas propriedades que existem nesse elemento, inclusive aqui um endereço da web, onde tem ali um catálogo desse item. Enfim, todas as informações contidas naquele elemento que está selecionado na cena. Voltando aqui para a Tab Page View, eu tenho aqui o meu modelo. Agora eu vou clicar em coletar atributos 1. Este vai demorar um pouquinho mais, porque eu vou coletar agora os atributos de todos os itens do modelo e não só do item que estava selecionado. Então, terminada a rotina que eu escrevi, então aqui eu tenho todas as propriedades, partindo aqui do arquivo de onde ele veio. Então eu vou ter aqui o nome da propriedade, os valores, nome da propriedade novamente, valores contidos na propriedade, nome da propriedade, propriedades, enfim, vou ter aqui todas as propriedades que são exibidas no painel Properties do Navisworks estão exibidas aqui. Então tem aqui uma infinidade de propriedades que foram coletadas dos itens do meu modelo. Então vamos ao tutorial para nós fazermos isso. Eu vou fechar essa solution completa e vamos então desenvolver este nosso tutorial. Vou dar um duplo clique aqui no botão Iniciar Navisworks. Então vejam que eu comentei o código. Então vejam que o conteúdo dessa classe ele está comentado. A primeira coisa que nós vamos fazer é importar as referências para trabalhar com a API do Navisworks. Vou vir aqui em referências, botão direito, e vou clicar aqui em Add Reference. Vou clicar em Browse e eu vou vir para a seguinte pasta. C2 Program Files, Autodesk Navisworks Manager 2016. Lembrando que nós estamos trabalhando com a API do Navisworks 2016. Então eu vou procurar aqui entre as DLLs contidas nessa pasta por duas em especial. Eu vou utilizar a Automation
e a control. Vou utilizar também a API autodesk.navisworks.api, autodesk.navisworks.automation, autodesk.navisworks.controls. Eu vou trazer essas 3 DLLs para o meu projeto. Então aqui estão as 3 referências que eu preciso para o meu projeto. Como eu estou utilizando a API Automation, é importante eu marcar essas referências como cópia local falsa, como false para cópia local. Ok, bom, então após adicionar estas DLLs como referência, eu vou então importar aqui os namespaces que eu preciso. Então eu vou importar esses 2 namespaces. Eu vou apenas tirar aqui o comentário que eu coloquei. Então eu importei aqui estes namespaces, Automation e Controls. Em seguida eu vou instanciar 2 objetos aqui. Em seguida eu vou criar 2 objetos aqui na minha classe. O primeiro vai ser um do tipo Navisworks Application e eu vou chamar esta variável de Navisworks Application, que é exatamente o Navisworks em si, a aplicação. E vou usar também um objeto do tipo ViewControl, que é aquela janela do Navisworks ali onde é exibida a Scene View. Então, para o botão para este botão iniciar Navisworks, eu tenho aqui já uma função criada. Quando eu clicar neste botão, eu vou abrir o Navisworks. Então, a variável Navisworks Application, que eu criei aqui em cima na minha classe, né, está acessível para todo mundo, eu vou dizer que ela é um New Navisworks Application e eu vou setar a visibilidade desse application como false. Ou seja, eu vou abrir o Navisworks sem interface gráfica. E este é o objeto com o qual nós vamos interagir com a API do Automation. Após abrir o Navisworks, eu vou então iniciar o Application Control. Essa classe Application Control, ela vai me dar suporte a criar o ViewControl, que é o control onde eu vou exibir a Scene View do Navisworks. Em seguida, eu vou criar então a ViewControl. Eu vou iniciar a ViewControl, que é esta variável que eu criei aqui em cima. Então aqui eu tenho a ViewControl é igual uma New ViewControl. Para eu criar uma New ViewControl, eu preciso ter inicializado a classe Application Control. É exatamente por isso que ele está aqui. Então, eu iniciei aqui a ViewControl. Diz que a variável ViewControl é igual a uma New ViewControl. E então eu preciso também iniciar o Document Control desta ViewControl, que é exatamente o Document Control é a nossa Scene View. Então eu vou dizer que ela é igual a uma nova Document Control. Em seguida, eu ter iniciado essas classes, eu vou então appendar um arquivo no documento desse Document Control. Então eu tenho aqui a variável ViewControl
Document Control, que eu iniciei aqui. Ponto Document, que é o documento do Navisworks. Ponto Append File. Então eu vou apendar aqui um arquivo que está no meu disco rígido, um arquivo do tipo NWD. Depois disso eu vou pegar esta View Control e adicionar na minha Tab Page View, que é a Tab Page que eu mostrei aqui no nosso form, que é esta Tab Page aqui. Então eu vou colocar a View Control do Navisworks aqui. Então eu adicionei entre os controls da Tab Page View a View Control do Navisworks. E em seguida eu defini o DocStyle da View Control, para ele se adaptar exatamente ao tamanho do meu form. Bom, feito isso eu vou salvar, vou dar um rebuild. Antes de iniciar essa aplicação eu vou clicar aqui no meu projeto com o botão direito, vou vir em Properties. Interessante observar que o Navisworks trabalha no framework 4.5.2, a versão 2016 do Navisworks, e também é preciso observar aqui na opção Build para desmarcar aqui o Prefer 32 bits. Quando se cria um projeto no Visual Studio, o Prefer 32 bits vem marcado. Então, feito isso, eu vou fechar aqui e essa aplicação eu já consigo iniciar ela. Vou dar aqui um Start. Então, o meu form está aqui aberto. Eu vou colocar aqui um breakpoint neste ponto. E vou então clicar aqui em Iniciar Navisworks. Cliquei aqui, então já estou aqui debugando. Reparem que o Navisworks Application atualmente ele é nulo. Eu vou dar um F10 e então o Navisworks vai ser iniciado. Então ele vai ser iniciado. E quando ele terminar de ser iniciado, então nós vamos pular aqui para a linha de baixo. Ok, o Navisworks já foi aberto. E eu estou parado aqui no ponto onde eu vou iniciar o Application Control. Vou dar um F10. Iniciei então o Application Control. Agora então eu vou criar a View Control. Vou continuar aqui no F10. Ok, a View Control já foi criada e agora eu vou então apendar um modelo na minha View Control. O modelo já foi apendado e agora eu estou adicionando esse View Control na Tab Page View. Ok, vou apertar aqui F5. Então vou maximizar aqui minha aplicação. Eu vou vir aqui na Tab Page View e aqui está o meu modelo. Eu posso aqui selecionar os itens. Eu não criei uma ferramenta para navegar, mas é possível. Ok, então agora eu vou clicar aqui em um item. Vou selecionar um item aqui na cena. E vou usar aqui a função coletar atributo dos dois. Antes eu vou vir aqui no Visual Studio e eu vou colocar um breakpoint neste ponto. Ou melhor, neste ponto, que é o método que vai ser chamado quando eu clicar no botão coletar atributos 2.
Então eu selecionei ali o item, eu vou clicar aqui então. Então eu vou explicar o que nós estamos fazendo nesse método. A princípio eu limpo a text box onde eu vou exibir os valores dos atributos, das propriedades dos itens. Depois eu crio uma lista onde eu vou inserir cada linha que vai ser exibida na minha text box. E depois então eu verifico todos os atributos contidos em todos os itens do meu modelo. Então aqui eu faço o seguinte: eu faço um for each entre a seleção corrente contido no documento que está dentro do document control da minha view control. Ou seja, estou coletando aqui os itens selecionados da minha view control. Porém, eu vou mostrar os atributos apenas do primeiro item selecionado na minha view control. Então, eu crio uma coleção de itens, um elemento do tipo Model Item Collection, com o item selecionado e os seus ascensores, ou seja, aqueles que estão acima dele. Então a minha coleção vai ter não só o item selecionado e também os seus ascensores. Então eu adiciono aqui na minha lista o model item corrente. Eu adiciono na minha lista o seu nome, o seu display name. É interessante observar aqui que o model item corrente ele tem várias propriedades. Então nós temos aqui o nome da classe dele, temos o display name, temos aqui a geometria contida nele, enfim, uma infinidade de propriedades e também de objetos que podem ser úteis para mais coisas. Por exemplo, o seu bounding box, que é a posição, o volume no espaço que esse item ocupa no meu modelo. Em seguida, eu verifico em cada categoria de propriedade que existe nesse item. Então eu faço aqui um for each entre as categorias de propriedade que existem nesse item e chamei essa propriedade de property category. Nesse ponto eu adiciono na lista apenas uma linha para formatar o texto. Depois eu adiciono aqui o nome, o display name desta categoria de propriedade. E então eu faço for each entre as propriedades que existem nessa categoria de propriedades. Aqui então eu tenho acesso à propriedade, o nome da propriedade e valor. Então eu adiciono aqui neste ponto o display name da propriedade, 2 pontos, mais o valor da propriedade. E aí então em seguida eu coleto todas as propriedades desta categoria de propriedade. Depois eu coleto todas as categorias e então eu adiciono aqui um separador, porque eu já terminei de coletar as propriedades desse item. Adiciono aqui mais 2 linhas em branco só para formatar o texto. Depois que esse for each termina, ou seja, eu já passei por todas as propriedades do meu item, eu vou adicionar aqui um fim nesse report.
e então eu preencho o texto da minha text box. Depois eu limpo a minha list e faço aqui e utilizo o Garbage Collection para limpar a memória da minha aplicação. Então eu vou apertar aqui o F10, limpei o texto, criei a lista, criei a coleção de itens, adicionei aqui na minha lista o display name do meu item, adicionei uma linha em branco, adicionei a propriedade, o seu display name, que é o display name item. Então eu tenho aqui a propriedade, o display name dele é standard. Adicionei aqui então a propriedade, né, com o nome que é o name, e a property no value ela tem o valor standard. Em seguida eu tenho mais uma propriedade que se chama type, e eu tenho aqui o valor pipe fittings para essa propriedade. Agora eu tenho um internal type com o valor chamado LC-Revit Composite. O Navisworks possui diversas propriedades que não são exibidas para o seu usuário. São propriedades internas. Neste momento eu estou coletando todas as propriedades, independente se ela é interna ou se ela é exibida para o usuário. Agora eu tenho aqui uma display name chamada icon, que tem ali o valor LCOA nude icon 8 geometry. Bom, eu vou dar aqui um F5. Então adicionei ali um fim para esse report, adicionei o texto, limpei a minha lista, que é um elemento, que é uma variável temporária, fiz o Garbage Collection, então F5, vou vir aqui na Tab Page Atributos, e aqui estão os atributos do item que eu selecionei. Então aqui está, joelho 45,90 água fria soldável da Tigre. E aqui eu vou ter todas as demais propriedades dele com seus devidos valores. Vou colocar aqui agora um breakpoint para quando eu utilizar o botão colecionar atributos 1. Agora, independente se eu estou com o item selecionado ou não, esta função vai coletar os atributos de todos os itens do meu modelo. Então vou clicar aqui em coletar atributos. Esta parte ela é igual à função anterior. Esta parte ela é praticamente igual à função anterior. Porém, neste ponto eu utilizo uma coleção diferente. Eu crio uma coleção a partir do hot item da Selection Tree, ou seja, os primeiros itens ali da Selection Tree. Então eu faço uma coleção aqui na view control, .document control, .document, .models, .create collection from hot items, .descendants and self, ou seja, os itens principais desse Selection Tree e os seus descendentes e ele mesmo. Então eu vou coletar os atributos de todos os itens do modelo. Então eu vou passando aqui pela coleção, vou chegar aqui na propriedade. Então eu tenho aqui a propriedade name com o valor
modelo.nwd, que é o meu modelo que eu estou aberto agora. Eu vou dar aqui um F5, esperar aqui alguns segundos, vou colocar o breakpoint novamente e eu vejo que agora eu tenho aqui um item com display name generic backface cell e eu tenho ali o valor boolean para ela. Vou apertar F5 de novo, vou colocar o breakpoint aqui novamente. Agora eu tenho uma propriedade com display name chamada internal type e o seu valor é lcoaxgroup. Vou fazer isso novamente. Então minha tab page atributos já possui aqui agora todas as propriedades dos elementos do meu modelo. Reparem que agora ficou muito grande aqui o meu texto. Vou ter aqui uma infinidade de propriedades, algumas úteis e outras que não são úteis. Então é possível ali eu criar algum tipo de filtro para eu trazer para o meu report só as propriedades que eu quero. Eu vou fechar essa aplicação. E eu estou aqui com uma outra solution aberta, que é uma solution um pouco mais elaborada. Na verdade, bem mais elaborada. Esta solution, ela interage com o Navisworks de forma bem profunda. Essa solution coleta as geometrias que formam o meu modelo do Navisworks. Especificamente, ela acessa os pontos das nuvens de pontos que eu vou utilizar no Navisworks. Então, essa é uma solution bem mais elaborada. Já aqui com muitas classes e muitas funções aqui. Este projeto ele insere no Navisworks uma ribbon customizada e 2 botões ali para chamar 2 dock windows, que é aquelas janelas que eu arrasto e coloco onde eu quero no form do Navisworks. Eu vou apertar aqui o Start e essa aplicação vai iniciar o Navis e não uma aplicação separada. Vou dar aqui o Start. O Navisworks está sendo aberto. Então, reparem que o Navisworks ele tem aqui todas as suas ribbons e tem aqui uma customizada, que é exatamente a que eu criei no Visual Studio. E eu tenho aqui 2 botões. Eu tenho esta primeira e tenho esta segunda, que é bem elaborada. Eu vou importar aqui alguns arquivos. Eu vou utilizar aqui esse importar nuvem em TXT. Os arquivos que eu quero estão nesta pasta. Vou clicar aqui em OK. Então o Navisworks aqui está importando uma série de arquivos de nuvem de pontos. Esta é uma operação um pouco demorada, então eu vou pausar o vídeo e vou voltar assim que estiver concluída essa operação.
Esse é o resultado final daquela importação dos arquivos. Basicamente, esta função que eu utilizei, ela importou vários arquivos em TXT de nuvem de pontos e formou então esta planta escaneada. Uma outra função deste plugin é ele particionar a nuvem de pontos para que eu consiga selecionar partes independentes da nuvem, porque você tem uma nuvem de pontos e os escaneamentos eles se entrelaçam, ou seja, você não consegue selecionar uma parte pequena do modelo, porque o aparelho, quando ele escaneia uma planta, ele escaneia também o que está longe. Então, quando você monta todos esses disparos do escaneamento, então você precisa de todos os disparos para formar a planta completa. E às vezes você precisa selecionar uma parte daquele escaneamento e você não consegue, porque o escaneamento ele captura uma distância muito grande. Então, neste caso, uma das funções do plugin é criar partições dessas nuvens de pontos. Então eu consigo vir aqui e selecionar só uma parte da nuvem que eu quero. Isso é uma operação um pouco demorada, então eu não vou mostrar como ela funciona, mas ela está disponível neste campo aqui da minha Dock Window. Outra função deste plugin, eu vou mostrar. Outra função deste plugin eu vou mostrar selecionando um item aqui na Selection Tree. Eu tenho aqui uma tubulação, diversas tubulações, e eu vou então selecionar aqui esta tubulação aqui de 6 polegadas. Está aqui neste local. Outra função deste plugin é ele isolar na cena os pontos que tocam este modelo. Qual parte da nuvem de pontos que toca este modelo? Eu vou encontrar aqui uma linha que esteja com a dificuldade maior para verificar. Vou selecionar aqui esta linha de tubulação. Uma linha de 3 polegadas. Selecionei aqui a minha linha, vou voltar aqui e vou clicar aqui em definir modelo. Então eu tenho uma linha de tubulação selecionada e eu quero isolar os pontos que estão em volta dessa linha de tubulação. Eu vou definir aqui um offset em volta dessa linha para buscar os pontos. Vou colocar aqui o valor mínimo. E agora eu vou selecionar então a nuvem de pontos. Eu vou vir na Selection Tree. Vou selecionar aqui a nuvem inteira. Vou clicar em definir nuvem e vou clicar em verificação rápida. O plugin vai identificar quais partes da nuvem tocam nessa tubulação, ou melhor, estão ao redor dessa tubulação, e vai então criar para mim uma vista contendo somente essa parte que está em volta da tubulação. Então a aplicação isolou aqui na cena
somente os pontos da nuvem que estão em volta dessa tubulação. Então tudo isso feito através da API do Navisworks. Eu tenho lá ferramentas capazes de me dar recursos para desenvolver esse tipo de aplicação, esse tipo de automatismo. Bom, este é um exemplo de recursos que a API dá para criar automações, né, para deixar a nossa vida mais fácil no ambiente de projetos. Bom, essa foi a nossa aula sobre a API do Navisworks. A API do Navisworks, ela é muito extensa. Tem várias formas de interagir com ela. Tem também a API do NWC Create, que é em C++, que permite construir loaders para o Navisworks, né? Permite você construir um modelo de Navisworks, né? Realmente ali criando as geometrias em si. É a parte mais complexa da API. A API do Navisworks, ela dá recursos para fazer praticamente tudo que é possível fazer manualmente. Você consegue fazer também via API. Bom, agradeço a atenção de todos que acompanharam os meus tutoriais. Esse tipo de customização que eu mostrei aqui, nós também desenvolvemos sob demanda. Esta aplicação que eu mostrei aqui foi desenvolvida para um cliente nosso, né, para deixar a vida dele um pouco mais fácil, economizar horas de pessoal na verificação dessas linhas. E a Connessione oferece esse tipo de serviço também. Caso haja interesse, pode entrar em contato com o nosso pessoal no e-mail informado no início e no final dos vídeos. Agradeço a atenção e até o próximo tutorial.